De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. E a Rachel Zegler está causando bastante, né? A Branca de Neve do live action da Disney. A questão é que ela deu algumas entrevistas recentemente falando de Branca de Neve e causou bastante, né? Basicamente, numa entrevista no tapete vermelho lá com a Gal Gadot no evento da Disney, a Rachel Zegler diz que o filme da Branca de Neve será completamente diferente, já diferente por causa dos 7 anões que não existem, não é? O Daily Mail revelou fotos do set, dos bastidores da gravação, inclusive tinha uma dublê da Rachel Zegler lá. A Disney inicialmente negou, depois teve que confirmar que fazia parte do set, ou seja, não são 7 anões mais, são 7 pessoas diversas, inclusive tem uma mulher no meio, só um é uma pessoa considerada anã, provavelmente no papel de Dunga, mas já muda completamente, não é? Anões que perderam seu emprego por causa do politicamente correto da Disney. O sindicato de anões de Los Angeles reclamou, falou no Daily Mail que isso é um absurdo. Inclusive um deles deu entrevista, inclusive, dizendo que como que tira o emprego deles, sendo que eles não conseguem papéis dedicados, por exemplo, ao Brad Pitt, ao George Clooney, ao Leonardo DiCaprio, ao Idris Elba, Jamie Foxx. Esses papéis os anões não conseguem. Então é uma sacanagem que fizeram de tirar. Mas voltando a Rachel Zegler, ela disse, falando mal, a questão é essa, falando mal do Branca de Neve de 1930 e poucos. É um filme antigo, mas ela diz que é um filme muito ultrapassado e que o príncipe era um stalker, um perseguidor da Branca de Neve, não conhece a história, assim como Peter Dinklage, o anão, ator que fez aquela Game of Thrones, né, disse que os 7 anões eram seres que moravam na caverna. Não, eles eram heróis que salvaram a Branca de Neve. Ninguém conhece, trabalhavam lá na caverna, não conhece que é o Pitá. A de Rachel Zegler entrando aí, dizendo que o príncipe era um stalker, sendo que não, ele amava a Branca de Neve e salva ela. E aí tem um outro momento que tanto ela quanto o Gal Gadot, que faz a Rainha Má, diz que o príncipe não vai salvar a Branca de Neve, porque Branca de Neve agora é uma mulher poderosa, é uma líder, não precisa ser salvo por príncipe nenhum. E elas falando mal, principalmente Rachel Zegler, porque a Gal Gadot só vai na onda, até parecendo que até tem uma certa restrição, mas acaba indo na onda da Rachel Zegler, dizendo a respeito também que o ator que fez o príncipe nesse filme não é importante. E aí muita gente achou um grande desrespeito com o ator, porque ela diz que as cenas dele, se a Disney quiser cortar, pode cortar, não vai fazer diferença. Olha o desrespeito com o trabalho deste ator. Para completar a história, né, ainda diz que ela assistiu Branca de Neve uma vez e parou, nunca mais viu, só viu depois que ela aceitou o papel. Já estava trabalhando na Branca de Neve live action. Ela disse que tinha medo do filme da Branca de Neve e que é uma história que para ela nunca fez nenhum tipo de sentido. É um grande absurdo a Rachel Zegler dizer essas coisas, e depois ela até chegou a gravar um vídeo dizendo que ela estava sendo vítima de ataque nas redes sociais. Ninguém tem o direito de atacar ninguém, mas criticar, óbvio que as pessoas têm. Ela é a Branca de Neve e aí mora a questão, porque não é a opinião da Rachel Zegler que está incomodando. Nós sabemos que tanto o extremismo de um conservadorismo extremo quanto o extremismo de um feminismo radical são muito parecidos, se parecem opostos, mas todo extremo anda de mãos dadas. Mas esses extremos existem por aí. Críticas de conservadores extremos, críticas de feministas radicais existem. Um lado fala mal de homem, outro lado, não é, quer limitar o comportamento da mulher. De um modo, e até o feminismo radical também muitas das vezes faz isso, mas o detalhe é que ela não está dando uma opinião, ela está interpretando a Branca de Neve. É aí que mora a questão. Uma grande, não só ingratidão, mas uma falta de respeito, porque a Branca de Neve é o primeiro grande filme, o primeiro longa-metragem do Walt Disney. Ele pessoalmente se empenhou. Agora, por que esse masoquismo da Disney, né? De vamos falar mal de nós mesmos, vamos desrespeitar a história do Walt Disney pra de repente dar certo. Acho difícil nesse caso dar certo.
A Barbie deu certo, falando da Mattel, mas pode notar que a Barbie, ela meio que respeita a boneca em si, a história da Barbie em si, ainda que ela não termine com o Ken no final e que ela se transforme uma mulher de verdade. Eu acho que a boneca da Barbie é mais aberta nesse sentido para você criar uma história, ainda que não seja uma história legal ou uma história que não tenha agradado a todo mundo. As pessoas são livres, porque a Barbie não tem uma lore por trás tão forte, não tem uma história. Branca de Neve tem, é uma história fechada, tem começo, meio e fim. Se você muda tudo, como a Disney tem feito em muitos remakes dela, já é questionável. Agora, no caso dela falar mal da própria personagem Branca de Neve interpretando, é muita falta de respeito, não é? É falta de respeito com a verdadeira diversidade. É como se toda mulher tivesse que ser a líder. Inclusive ela disse que Branca de Neve é líder. A gente até questionou. A Branca de Neve depois se torna rainha. A rainha má é a grande vilã. Não são os homens que são os vilões. Inclusive o caçador que é mandado para matar a Branca de Neve não faz o que foi mandado fazer. Os anões são heróis. O príncipe é um herói. Ele traz a Branca de Neve de volta à vida. Então a verdadeira vilã é a rainha má. Então como que você vai querer colocar a Branca de Neve como líder de uma história que ela é de outras formas? Como ela é querida pelos anões, como ela cuida bem da casa deles, ou seja, a dona de casa sendo recriminada por ser dona de casa, né? Tudo bem que naquela época que foi lançada, a mulher não tinha muitas oportunidades no mercado de trabalho, é um mundo diferente, mas você tem que respeitar a história e o legado de Branca de Neve. Não dá para sair falando mal sendo a Branca de Neve, porque se fosse uma outra crítica qualquer na internet, tinha todo o direito de falar. Agora, com esse desdém, já Daily Mail trouxe as informações, fontes contaram que tiveram reuniões na Disney para reuniões de executivos. Bob Iger está preocupado, presidente da Disney, porque eles estão com medo do efeito que isso vai ter na bilheteria, porque isso não repercutiu tanto aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos repercutiu demais todo esse desdém e essa fala dela, porque as pessoas amam a Branca de Neve, as pessoas têm carinho, e aí é legal porque muita gente disse Branca de Neve, por ser de 1937, ele uniu gerações. A avó assistiu, a mãe assistiu, a filha assistiu, a bisneta assiste, e todo mundo gosta, todo mundo se identifica de alguma maneira. A Branca de Neve precisa ser a super-herói. Será que nenhum filme mais uma mulher pode ser salva por um príncipe? É você sair de um 8 e ir para 80. É você não aceitar, porque pode sair de 8 para 80, pode sair de um extremo para outro em termos de narrativa de filme, não é? Mas as pessoas têm que aceitar que existe também entre esse 8 e 80 vários números, né? E esse desprezo não ajuda a bilheteria. Branca de Neve, que nem vai chamar E os Sete Anões, só Branca de Neve. Eu prevejo um grande fracasso, né? O nome é muito forte, independente de qualquer coisa, vai fazer bilheteria, mas é um filme caro. Não é um filme barato como Blue Beetle, como Besouro Azul. Não, não, não. Inclusive, Besouro Azul barato os padrões atuais de Hollywood, porque vai ter que também fazer um esforço muito grande para se pagar. Também é da DC Comics, mas a Disney está pior do que a DC, porque a Disney está desrespeitando seu legado, desrespeitando o amor que as pessoas têm pelas suas personagens e passando agora de todos os limites com as declarações da Rachel Zegler, que sinceramente muita gente até disse isso já, mas eu diria também, se fosse Bob Iger, cancelava todas as gravações que já foi feita com a Branca de Neve, contratava uma outra atriz que no mínimo tem respeito com a Branca de Neve, filmava tudo de novo. Eu faria isso. Muita gente tem aconselhado Bob Iger de fazer isso. Ele não é obrigado, ainda que ele tome prejuízo. O prejuízo será maior se ele publicar um filme com essa garota Rachel Zegler. Deixe nos comentários a sua opinião, recomendo que assista os vídeos anteriores e nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok.